Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre a violência nas escolas. Para falar sobre este assunto, eu recebo duas convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a Alessandra Augusto. Ela é psicóloga. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, um prazer de estar aqui. E para completar o time de entrevistadas, a Simone Santos, que é pedagoga, educadora, mestre em educação no campo da linguagem. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Um drama no ambiente que sempre significou segurança. As escolas estão na mira da violência, em um cenário de ameaça à saúde mental dos jovens e o discurso de ódio nas redes. A violência nas escolas ameaça um dos ambientes de maior preservação e não pode ser entendida como um caso isolado. O olhar precisa ser sensível às variáveis específicas referentes às características da nossa cultura. Desde setembro de 2022, o país testemunhou 7 ataques violentos. O contra-ataque do governo federal foi o anúncio da liberação de R$150 milhões para ampliar as rondas escolares. Paralelamente a isso, convivemos com um ambiente digital que tem o desafio de conter a disseminação do ódio, com gatilhos que podem agravar e encorajar mais agressores. Na maioria das vezes, jovens. Quais seriam as saídas? Ações de emergência, protocolos de orientação aos professores e alunos? Com a palavra, os nossos convidados. Bom, Alessandra, eu começo com você, até mesmo para a gente entender como a violência escolar não pode ser interpretada como um caso isolado, né? Sim, né? Não podemos entender que esse indivíduo, na escola, ele se torna violento. Precisamos entender ele para além da escola. Né? Como foi a construção, como foi essa maternagem, como está o núcleo familiar, né? E não somente naquelas atitudes. Costumamos entender, né, que esse indivíduo que ali na escola apresenta tais comportamentos, ele presenciou, né, a princípio, né, o entendimento que ele presenciou também comportamentos assim, entendendo que a criança é um reflexo, né, esse adolescente é um reflexo desse núcleo familiar. Então, precisamos ter esse olhar. Tá? E nessa maternagem, né? Como foi os primeiros ensinamentos, como foi apresentada essa linguagem, esse simbólico, né? Apresentado pelas pessoas mais próximas, né? A construção dessa subjetividade, como ele veio entendendo aonde foi feito esses cortes, né? Porque se a gente constrói um indivíduo com uma boa subjetividade, ele passando por esse primeiro narcisismo, esse narcisismo materno, que é fotografado, que é amado, não é? E se tudo der certo, ok. Mas se há uma fenda, se há um déficit, né, desse carinho, desse amor, ele pode apresentar numa fase mais adulta, né, na adolescência, né, ele pode apresentar aí essas questões. Simone, é justamente isso, né? Faz parte de uma cultura social mais complexa, né? Exatamente. Eu costumo dizer, Sérgio, que assim, a pessoa não acorda um dia e diz assim, eu vou lá cometer um massacre. Não é assim. Não é? A sociedade é violenta, nós vimos o tempo todo, presenciamos o tempo todo cenas de violência no espaço escolar, fora da escola, filmes e tantas outras coisas. E os jovens estão inseridos nessa sociedade. Por isso é importante a família e a escola estarem promovendo uma cultura de paz. Alessandra, existe alguns sinais típicos, assim, muitas pessoas se cobram em relação a isso, né? Como que não perceberam, quando que isso começou, ou seja, como que você conseguiria traçar um perfil? Sim, inclusive responsabilizando a escola, né? Nós tivemos algumas saques, como foi o de Realengo, onde me perguntaram muito, né? Será que a escola não poderia ter tido um movimento para prevenir? Falou, hoje a escola está tão sobrecarregada, né, de muitas educações, educação física, educação financeira, artística, mas ela pode ser um ambiente onde a gente pode estar debatendo isso, né? O indivíduo ele vai apresentar alguns sinais, né? Uma reclusão, né? O adolescente ou a criança entrando nessa adolescência muito isolado, muito calado, mudanças bruscas de comportamento, agressividade no ambiente escolar, pode ser sinais. Então a escola ela não é responsável por estar observando, mas ela pode criar esse ambiente onde possamos, né, conversar, que essa criança possa se expressar e aí já sinalizar a família, né? E a gente poder estar olhando, né, verificando e acolhendo dentro dessas dores.
Bom, agora eu vou convidar vocês para analisarem um depoimento. Esse depoimento é da Andréia Ladislau, que é psicanalista. A partir da perspectiva psicanalítica, ela fala sobre as possíveis origens dos episódios de violência nas escolas. Para a psicanálise, a origem dessa classificação de agressividade que a gente tem visto nos últimos dias, nos últimos tempos, pode estar relacionada a um tipo de agressividade hostil, que é quando o indivíduo causa danos no outro, mas sem nenhum tipo de necessidade aparente de obter vantagens, de obter ganhos para si próprio. Quando criança, esse instinto natural de raiva, de ser agressivo, pode estar relacionado ao desejo da criança em se sentir protegida e acolhida. E aí, muitas vezes, por conta disso, ela busca o ato agressivo para chamar atenção. No caso do adulto, esses episódios podem ter uma justificativa no seu instinto de defesa e principalmente quando ele está em meio a algum tipo de disputa. No caso da alteridade, sim, ela pode ser algum tipo de causa, ela pode ser um fator relevante para justificar essas ações. Por quê? Porque a alteridade, na verdade, é a falta do indivíduo se colocar no lugar do outro, compreender as necessidades do outro, principalmente falta de entender os limites, falta de compreender e aceitar regras e padrões estabelecidos. Bom, Simone, eu queria uma análise sua em relação a isso, até mesmo para a gente ainda trazer o foco da escola e da família. Como que esses dois ambientes podem ajudar? Bom, em primeiro lugar, como a Alessandra falou, a família, a escola precisa estar atenta e a família também, não é? Existem sinais que a família também pode perceber. Então, por exemplo, se você tem um adolescente que está muito revoltado com algo que aconteceu, quer se vingar, está muito trancado no quarto, vem reclamando muito de situações que vêm acontecendo. Então, assim, a escola precisa sinalizar para a família e, por vezes, a família também sinalizar para a escola. Porque, por exemplo, se minha filha sofre um episódio de bullying, estão debochando dela, ela conversou comigo, eu como mãe, falei, vai lá, procura um adulto de confiança da escola para relatar o que está acontecendo. Mas se esse adolescente e essa criança têm muito medo, eles não têm coragem de ir lá e falar. Então, a família precisa cumprir esse papel, não é, Alessandra? De ir lá e falar em nome do seu filho. E relatar, inclusive, que essa criança ou esse adolescente não se sentem seguros. Então, assim, combater essa violência, reduzir, é papel de todos nós. Alessandra, reforçar a autoestima desse jovem que, porventura, pode fazer algum ato de violência, pode ser o caminho, ou seja, o acolhimento, o diálogo? Sim, sim. Inclusive, como a Simone trouxe, né, é ouvir e ser o porta-voz. A criança meio que espera isso, né? Como eu disse, pode ter havido um déficit, né, na construção do sujeito, aonde falhou esse amor, essa proteção, ele vai levar para a escola essa agressividade, que é onde ele vai ser visto. Olha, agora vão me ver, agora eu vou fazer para ser visto. Mas se a criança não tem esse comportamento, ela sofre essa agressão, ao chegar em casa e relatar, ela pode esperar que o pai, né, ou a mãe, o responsável, seja esse porta-voz. Então, é muito importante reforçar a autoestima, fazer essa escuta, entender o que está acontecendo. Também temos pais que tomam a frente de ir lá reclamar com os professores na menor queixa. Então, vamos entender o que está acontecendo, reforça a autoestima e seja o porta-voz do seu filho. Vai ajudar, ele vai gostar muito. Bom, Simone, a gente sabe que existe todo um processo de construção do indivíduo e a escola é o primeiro ambiente onde ele se depara com regras, com normas. É justamente essa questão sensível que pode provocar uma situação como essa? Com certeza. A criança, quando ela ingressa na escola, ela é o primeiro contato dela, né, com outra instituição. Ela vai para a escola, ela aprende a lidar com o outro, a se relacionar. E nesse ingresso, ela precisa ser valorizada, ter a sua subjetividade valorizada, saber que ela é capaz, que ela é bonita do jeito que ela é e que as pessoas são diferentes, entender que cada um tem um tempo de aprendizagem, mas que todos são importantes e que todos são capazes. Eu trabalhei em uma instituição em frente ao lixão.
Nós trabalhávamos com crianças catadoras do lixão. E algumas crianças empacavam no processo de aprendizagem exatamente porque se você trabalha com o lixo, meio que a sua subjetividade está relacionada àquilo ali. Então, antes de alfabetizar, antes de aprender a ler, era preciso ensinar aquelas crianças que mesmo que trabalhassem no lixo, elas não eram um lixo. Então, assim, eu acabei fazendo uma pesquisa sobre isso para o meu mestrado, deu até origem ao meu livro Pão Nosso de Cada Dia nos Dai Hoje, Alfabetização e Trabalho de Crianças Catadoras do Lixão, porque ele traz como um profissional da educação que valoriza os saberes da criança, a cultura daquela criança e a história daquela criança, como isso faz a diferença não só no processo de alfabetização e aprendizagem, como no processo de formação do sujeito. Perfeito. Completando, só trabalhar com o lixo e não se tornar o lixo. Não se tornar o lixo. Fazer ele entender né, que é um trabalho e não evitando a geração dessa violência. Internalizar Exatamente. essa E questão. se você é amado, eu digo sempre assim, a escola ela tem que formar para a solidariedade, para o amor, para o respeito, porque se você consegue semear essa cultura de paz, que eu preciso formar para a empatia, ensinar que eu posso me colocar no lugar do outro, né? Poxa, eu estou implicando com ela porque o cabelo dela é assim, mas eu gosto quando falam do meu, até porque posso fazer uma pergunta? Eu queria te fazer uma pergunta que essa coisa de implicar muito com o outro, exaltar muito os defeitos do outro, isso também pode estar escondendo alguma insatisfação da criança e do adolescente, não pode? Sim, sim. Até melhorando a frase quando eu falei, né? É fazer a criança entender que ela trabalha com lixo, mas ela não precisa fazer parte desse ambiente. Aí a gente ressalta a autoestima, né? Fazer ela entender assim. Senão ela entra, né, num buraco e vai entrando e a gente precisa ir lá pensar. O papel da psicologia é mais ou menos isso, mas o indivíduo precisa levantar as mãos, senão a gente não alcança. Sim, a criança ela vai ficar retraída por conta desse núcleo familiar. Trazendo de novo o seu exemplo do lixo, onde ela tem todo um cenário, ela entende aquilo ali, às vezes ela nasceu ali e ela não tem outro olhar, outra visão, ela não consegue se projetar. E aí entra a família reforçando isso, fazendo entender, como você disse, que ela é bonita assim, aquela pode ser a realidade dela, mas porém ela pode melhorar aquilo ali e sair daquilo ali. E se não sair? Que é a grande questão. Tá, Alessandra, mas eu vou ter que ficar impulsionando, faça o melhor ali. Eu costumo dizer isso, sabe? Ah, mas as crianças que nascem no lixão, qual é a realidade? Seja o dono da fábrica de reciclagem, sabe? Seja o dono da melhor carrocinha que possa carregar esse papelão. Tenha prazer e orgulho daquilo ali, se foi isso que a vida te apresentou. Vamos acompanhar o depoimento dos membros da Comissão de Educação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nós sabemos que vivemos numa sociedade, que é a sociedade aí que está inserida a escola. Não podemos achar que a escola é um corpo estranho à sociedade. A escola faz parte da sociedade. Tudo que acontece dentro da escola vem como reflexo dessa sociedade. É uma sociedade xenofóbica, intolerante, que tem racismo, que tem uma competição entre as pessoas muito grande, estimulada, que também a competição traz problemas de relacionamento, e ainda uma cultura, ultimamente, até muito forte em relação ao uso de armas. Então é natural que, diante de uma complexidade e de uma competitividade muito grande, com todas essas características, que surjam pessoas que tenham patologias sérias, pessoas que são verdadeiros psicopatas. A sociedade tem responsabilidade, as mídias sociais têm responsabilidade na detecção dessas pessoas que mostram discurso de ódio, discurso de agressividade contra as escolas e evitar que essas pessoas adentrem na escola e possam cometer os delitos que nós estamos vendo. Queria falar da importância também do acesso e da contratação na rede de assistentes sociais e psicólogos, o que já está previsto em lei federal e que o município do Rio de Janeiro até hoje não cumpriu com sua obrigação desde 2019, que o que nós temos hoje no município do Rio de Janeiro é o programa PROINAP, que consegue manter um número ainda insuficiente, são 75 assistentes sociais e 76 psicólogos somente na rede. A gente precisa ampliar. Essa lei garante
e garante financiamento por meio do Fundeb também para a Prefeitura, para os estados e prefeituras organizarem esse atendimento psicossocial, mas a gente não tem aqui no Rio de Janeiro ainda isso. Então, a gente acha também, para que além dessa questão que está fora da escola, da violência, do discurso de ódio, da necessidade de a gente enfrentar também a fiscalização das redes sociais, a responsabilização desses provedores, a gente precisa também pensar no chão da escola, né? Quantos porteiros, quantos inspetores, quantos psicólogos, quantos assistentes sociais estão ali disponíveis na nossa maior rede, né, escolar da América Latina para atender esses estudantes, para atender os profissionais da educação, os educadores, e poder fazer essa ligação também entre as famílias e as crianças e os nossos jovens. Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre a violência nas escolas. Vamos ouvir a população sobre o tema. Eu acho, na verdade, que a gente está vivendo num mundo doente, assim, não é o problema só nas escolas. Eu acho que a gente tem que resolver as pessoas serem mais amorosas umas com as outras e um modo geral. As pessoas são muito gananciosas e acabam ficando malucas. Eu acho muito sério isso. Eu não acho que seja policial que vai resolver colocando na porta da escola. Sinceramente, eu acho que é um problema muito mais sério do que isso. Está havendo assim, também muita divulgação sobre isso, todo mundo falando, incentiva, porque o cara que tem esse tipo de problema quer aparecer, deve ter uma deficiência de carência, não sei, e lamentavelmente está acontecendo, mas o Brasil tem condição de resolver essa questão, é só dar prioridade para isso, porque as crianças não têm nada a ver com isso, né? Eu sou de opinião que deveria ter um policial um policial militar em cada escola, seja ele em que escala for, municipal, estadual ou federal. Estaria mais por ter um policiamento, entendeu? Nas escolas, todas elas. E também um psicólogo, né? Toda escola tem que ter um psicólogo para ver o que se passa com as crianças, entendeu? Porque é bem de fora. Eu tenho uma criança de 9 anos e eu acho que a gente podia ter um pouco mais de segurança, tanto ao redor da escola quanto na escola. Ele tem medo de ir para a escola, às vezes ele fala que não quer ir quando ele vê alguma coisa na televisão ou na internet. Ele fica tipo, e se acontecer alguma coisa comigo na escola, como é que vocês vão saber? Tipo, é chato, é complicado. Eu acho que tudo se define, tudo volta para a educação, sabe? Eu acho que é educando melhor as crianças que você vai ter menos crianças atirando em escolas, sabe? Eu não acho que a resposta seja armar professores ou algo do tipo. Então, Alessandra, a gente teve ali vários depoimentos caminhando para policiamento na porta das escolas. Esse é um tema que sempre vem em mente. Eu queria saber a opinião de vocês duas. É válido ter mais policiamento. Hoje a escola da minha filha tem detector de metais, mas eu concordo com o que o rapaz falou, mais educação. Se nós tivermos mais informação, orientando essa família, né, tendo um olhar com mais atenção a essa criança que está se tornando adolescente, eu acredito que a gente não precisa de tantos policiais na escola, sabe? Fazendo esse adolescente enxergar o outro com empatia, enxergar o outro com mais amor e não como um rival, como aquele que é merecedor de toda a minha raiva, né? De toda a minha frustração, porque eu não consigo lidar com esse pouco narcisismo aqui fora, porque eu tive tanto, às vezes, no lar, fui muito fotografado, muito amado. Quando ele vem para o ambiente escolar, onde ele tem as primeiras regras, né? Os primeiros nãos na vida, ele não consegue lidar com isso. Simone, a gente sabe da realidade americana, né? E lá existe também esse tipo de comportamento, às vezes potencializado, mas assim, tem insegurança lá e os números não caíram. Ou seja, a gente também pode aprender com esse exemplo? Com certeza. Quando falam de policiamento, eu sempre cito o caso de uma escola na Bahia. O policiamento não resolve, porque houve um atentado numa escola cívico-militar na Bahia, né? Então, assim, policiar a escola não é a solução. Porque senão você coloca detector de metais, eu sempre digo assim, nós tivemos aí nas últimas décadas um crescimento do número de condomínios, por exemplo, porque aí as famílias de classe média alta têm a ilusão que vão criar seus jovens e adolescentes dentro de uma bolha onde eles estão livres da violência. Esquece os filhos das classes populares. Só que essa bolha na vida real ela não existe. O detector de metais ele vai aumentar um pouco a segurança, o policial do lado de fora, ele vai poder resguardar, não, ele vai poder agir quando o atentado acontecer, na verdade.
Porque um psicopata, alguém que planeja um massacre, ele estuda o local, ele vai saber burlar, como jogar o que ele quer lá dentro, ele vai dar o jeito dele. Então, na verdade, o que a gente precisa atacar é a educação, é prevenir entendendo que somos todos iguais. Eu não posso maltratar o filho da faxineira porque ele não tem o tipo de caderno que eu tenho, o tipo de tênis que eu tenho. Então, se a nossa sociedade não começar a formar para a inteligência emocional, para a solidariedade, para o amor e para o respeito, não vai ter policiamento que dê conta. Não vão conseguir resolver essa situação. Vamos ouvir então mais um depoimento. O depoimento agora é da Thalita Rocha, antropóloga e membro do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. Ela comentou as questões relacionadas à sociedade, às escolas e também à segurança pública. Quando nós tratamos de problemas tão complexos quanto os conflitos escolares, muito mais do que procurar uma única solução, é preciso a gente tentar entender de onde surgem esses conflitos. No caso das sociedades brasileiras, os pesquisadores do INEAC já demonstraram que nós temos uma grande dificuldade de construir regras universalmente consentidas e aplicadas de uma maneira uniforme para todos. Por isso, aqueles que não se adequam às regras, que são muitas das vezes hierarquicamente impostas, são muitas das vezes reprimidos e punidos também dentro do espaço escolar. A gente não pode, então, pensar na presença dos policiais nas escolas enquanto uma única solução para esse problema. Porque ele pode, inclusive, contribuir para esse paradigma repressivo e punitivo que é característico da sociedade brasileira. O que nós devemos tentar construir são diálogos com os diversos atores envolvidos nos conflitos. Os estudantes, os professores, os gestores escolares, os responsáveis. Por exemplo, nós do INEAC, nós fazemos a Feira de Ciências, Conflitos e Diálogos na Escola, que é um evento em que os próprios estudantes fazem projetos científicos para analisar os conflitos que eles acham pertinentes e tentar entender formas de administrar esses conflitos de uma maneira satisfatória. O que nós devemos, então, é exatamente isso, tentar construir diálogos com aqueles que estão na linha de frente das escolas, desses conflitos escolares, para tentar buscar soluções satisfatórias que pensem também na multiplicidade e na diversidade que é os espaços escolares. Então, Alessandra, esse depoimento confirma tudo que vocês já falaram até agora, né? Ou seja, não existe uma solução única, precisa chegar até a origem, né? Mas a gente sabe que esse discurso, essa onda de violência, né? Esse ódio, ele é facilmente conectado à intolerância que está tão escancarada nas nossas redes sociais, né? Sim, sim. E como ela trouxe também essa ideia, eu reforço sobre o espaço escolar conversar sobre isso. Até as redes sociais, a internet, pode ser conversado na escola. Eu acho que essa união de família, escola, sociedade, é onde essa criança pode estar experimentando esses primeiros passos e ouvindo sobre isso, sobre a dor do outro e do colega. E as redes sociais veio para acentuar. Nós temos meio que depois que acontece, né, os massacres, os atentados, esses autores, eles acabam até ganhando fama, ganham filmes, ganham uma notoriedade. Então, eles acabam experimentando o que eles buscam, que é esse afeto, esse olhar. A gente precisa ter cuidado com isso em relação às redes sociais, essa propagação, né, desse sucesso que eles se propõem. Então, a gente precisa ter cuidado com isso e levar para o ambiente escolar, já que a gente está falando de escola, pode ser, né, esse espaço para que se fale sobre isso. Então, Simone, a gente sabe que os estados criaram diferentes estratégias, cada um com sua característica no combate a esse problema. Mas aí fica essa questão, justamente, de que não existe um modelo único, uma receita de bolo. Qual o primeiro caminho, além de tudo isso que a gente já falou? Eu acho que o primeiro caminho é realmente buscar diferentes atores para essa discussão. Porque você precisa estar ouvindo a família, profissionais da saúde mental, os profissionais da escola e os alunos. Os alunos, a pessoa que falou ali, ela falou sobre a questão da construção de regras impostas. Mas as regras não precisam ser impostas, as regras podem ser debatidas, as regras podem ser construídas no coletivo. As ações que funcionam são exatamente as que levam as crianças e os jovens a refletirem.
Não é? Por que não pode? Por que eu tenho que respeitar isso? Por que tem que ser assim? Quando eu consigo, dentro de um espaço escolar, promover debates, promover uma educação democrática, promover cine-debates, rodas de conversa, ações que sejam promovidas inclusive pelos alunos. Porque se nós aqui podemos ter sugestões até a página 2. Agora, os jovens que sofrem bullying, que sofrem racismo, que sofrem machismo, eles vão te dar milhões de sugestões de formas de debater e combater isso na escola. Nós nos surpreendemos, né, quando passamos a ouvi-los, as soluções Exatamente. que eles trazem, né, não só para tentar lidar com o bullying que eles mesmos sofrem ou com a agressão. Eles trazem ideias muito, muito pertinentes para os casos, deveriam ser mais ouvidos. Mais ouvidos. Perfeito. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou, mas a gente precisa ainda de uma mensagem final, começando com a Alessandra. A mensagem, eu vou, né, de novo ressaltar o quanto é importante, né, trazer a família para a escola, sabe? Mostrar esse ambiente, né, falar sobre a sua criança, como ela está na escola, como ela está se desenvolvendo, o familiar se inteirar sobre as regras da escola, onde é o primeiro espaço de regra. Então, vamos trazer, né, vamos fazer esse multirão, né, escola e família. Com você, Simone. Eu gostaria de convidar a família, os profissionais da escola a se unirem para promover a autoestima dessa garotada, a despertar sonhos, porque quem sonha tem a vontade de viver, tem a vontade de prosperar, tem a vontade de se constituir como um sujeito transformador nessa sociedade. Eu acredito que um jovem precisa formar a sua subjetividade, entender a sua importância e saber que ele é capaz de transformar o mundo. Começando na sua sala de aula, na sua casa, mas que isso vai como uma bola de neve, né? Eu começo transformando o meu mundinho no meu quarto, na minha casa, e a minha casa estando melhor, o meu filho vai melhor para a escola, e esse jovem na escola ali vai contagiando positivamente seus pares. E assim a gente constrói um mundo melhor. Bom, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todas aqui no programa e obrigado a você pela sua audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.